Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto e último encontro do projeto Sintonia, Parceria Família e Escola na Educação Infantil. Hoje teremos a ilustre presença da fonoaudióloga Ana Paula Guimarães Garcia, que vem trabalhar conosco a temática do desenvolvimento da comunicação, da fala e da linguagem na primeira infância. Agradecemos imensamente a participação de todos, pais, professores, estudantes, toda a nossa comunidade escolar, coordenadores da SEDUC, pois foram encontros significativos, encontros que nos abasteceram para que possamos ter um olhar especial para essa criança que está conosco nas nossas unidades escolares, e o quão importante é a participação da família nesse contexto. Família e escola, parceria que dá certo. Agradecemos imensamente a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco e que puderam contribuir nessa tão nobre faixa etária, que é a faixa etária da educação infantil. Agradecemos imensamente também a participação de todos os pais, dos educadores, da equipe SEDUC, que não mediram esforços para que nós pudéssemos fechar com chave de ouro esse projeto e que o ano que vem possamos ter aí a continuidade com novas temáticas. Gostaríamos até que vocês deixassem aí a sua avaliação, o seu ok, se gostou, a sua curtida, para que nós possamos implementar esse projeto, que é um projeto de suma importância para nosso desenvolvimento educacional. Um grande abraço a todos, uma boa palestra. Ana Paula deseja em tudo uma palestra significativa, que você possa vir realmente trabalhar conosco essa temática tão relevante para a nossa educação infantil. Convido agora a supervisora Érica, a coordenadora da educação infantil, para que ela possa fazer a apresentação da nossa palestrante. Uma boa noite e até breve. Boa noite, queridas famílias da educação infantil, queridas equipes do CEMEI, de nossas escolas. Boa noite, pessoal da SEDUC. Hoje é o nosso quarto encontro do projeto Sintonia, Parceria Família e Escola na Educação Infantil. O quarto e o último encontro de 2022. Um projeto que nasceu com o pensamento de várias pessoas da secretaria, pensando nessa rede de proteção da primeira infância. Hoje nós teremos uma convidada muito especial para falar conosco sobre o desenvolvimento da comunicação, da fala e da linguagem na primeira infância. Para fazer a apresentação da convidada de hoje, convido a coordenadora de Educação Social da SEDUC, Gisele Mendes. Boa noite, Gisele. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Boa noite, pais. Boa noite, educadores. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje é mais uma noite, né, que nós estamos aqui com muita alegria recebendo a Ana Paula, né, fonoaudióloga, que é nossa parceira, que trabalha na rede municipal, e com o nosso propósito de cuidar da infância, né? Cuidar da infância, cuidar do futuro. E hoje, para falar com a gente, a Ana Paula, que é fonoaudióloga, idealizadora do Instagram Terapia de Linguagem, no qual ela declara seus 26 anos de amor à fonoaudiologia. Ana Paula tem mestrado em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, fez parte da primeira turma de especialização em linguagem do Brasil, também na PUC de São Paulo, e atua como fonoaudióloga na Prefeitura Municipal de Varginha há 18 anos, sendo os 8 primeiros anos atuando como fonoaudióloga da educação. Atualmente, ela está na atenção básica, fazendo um trabalho de prevenção e promoção da saúde em um território que engloba uma unidade básica de saúde e 6 PSFs, Programas de Saúde da Família. Por meio dessa atuação na saúde pública, mantém um vínculo de troca com os profissionais da educação, que compõem a sua área de atuação, e também mantém um vínculo de troca com a equipe de inclusão da rede. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Boa noite aos pais, aos professores, aos educadores, à equipe escolar.
com grande alegria que eu recebo esse convite feito pela Gisela, para que eu fizesse uma fala para vocês sobre desenvolvimento infantil. E eu fiquei muito assim tocada quando eu vi que o nome do projeto é Projeto Sintonia. E eu fui buscar o significado dessa palavra e vi que sintonia é entender-se bem. Quando a gente busca se sintonizar com uma pessoa, a gente busca uma harmonia com essa pessoa. E só é possível harmonizar, sintonizar, se a gente se propuser a escutar o que o outro tem a dizer e ouvir o que o outro tem a dizer. Então, esse momento nosso, apesar de não estar aberto para dúvidas, para as perguntas, é um momento em que a gente está abrindo um espaço de comunicação. E isso é muito importante para os profissionais que trabalham na atenção básica. Eu vou só explicar rapidamente o que é atenção básica, tá? Quem vai a um postinho para saber fazer o CD, CD é aquela avaliação do crescimento e do desenvolvimento infantil. Então, quem comparece a um posto de saúde para medir o perímetro craniano da criança, pesar a criança, ver se está tudo bem com a saúde da criança, faz parte da atenção básica, esse cuidado básico, esse acompanhamento da infância. E o fonoaudiólogo que está ali naquele postinho de saúde, ele é a porta de entrada que as famílias têm para tirar dúvidas sobre a comunicação, a fala e a linguagem e algumas questões relacionadas à aprendizagem, né? A leitura e a escrita. É uma porta aberta para aquela comunidade daquele posto de saúde. Então, quem tem dúvida sobre o pai que está acamado, quem tem dúvida sobre o engasgo, que o pai está engasgando, a gente atende todas as idades, em todas as questões relacionadas à fonoaudiologia. Questões vocais, de rouquidão, questões de deglutição. Então, assim, a gente fica à disposição da população para tirar as dúvidas da população. E esse momento é um momento riquíssimo, né, de diálogo e de possíveis esclarecimentos. Então, eu trouxe alguns esclarecimentos, que são as perguntas que eu mais ouço de vocês, relacionadas à infância, lá no postinho de saúde. Ana Paula, quando que a criança tem que começar a falar? Primeira pergunta. Já vou responder assim, não vou ficar postergando as respostas, não. A criança, ela fala as primeiras palavrinhas com significado, assim, papá, mamã, bobó, bobô, au-au, miau, teté, bubu para dizer da chupeta, bubu para dizer do ônibus, bubu para pedir a água. Então, são pequenas palavras com significado entre 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, que geralmente sai o papai e a mamãe melhor pronunciado. Ela tem até 1 ano e 2 meses para continuar aperfeiçoando esses sonzinhos iniciais. Então, ela fala, au, daqui a pouco ela está falando, au, au. Ela melhora aquele au, au. Se ela está fazendo papapá, mamã, ela melhora esse som. E aí, com 1 ano e 2 meses, a criança já tem condições de falar papai, mamãe, bobó, para chamar a avó, por exemplo, né? Que são os nomes que dão mais ibope, é o cachorro, o au-au, né? A aga, que é a água, que a criança pede a água, a mamadeira, aí que são a chupeta, são coisinhas que ela vai nomeando, de acordo com a condição que ela tem aqui. Qual é a condição que ela tem aqui? De falar os fonemas que explodem, assim, o P, o B e o M. Por isso que é tudo papapá, bababá, mamamá. Em todos os idiomas são os primeiros sons que a criança fala. Depois o T e o D. Aí vai fazer dadá, tatá. Por isso que se tem um irmão, vai chamar o irmão de tatá. Se, dependendo do cachorro, de como chama, vai fazer o dá, o dadá. Ela já consegue também produzir esses sons depois de 1 ano e 2 meses. Então, a gente não pensa só em produção, a gente pensa em significado. Se essa criança está usando aqueles sons para pedir alguma coisa, com significado, reconhecendo que aquela pessoa que chegou é a avó, reconhecendo que aquele objeto que está em cima da mesa é a mamadeira,
reconhecendo as coisas. Ela não sabe falar, mas ela já reconhece. Depois eu vou conversar com vocês que existe coisas que a criança tem que passar, processo que a criança tem que passar para chegar a esse ponto aqui. Ana Paula, mas meu filho tem 1 ano e 2 e não está conseguindo. Ótimo, ele tem até 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses, para você incentivá-lo. Eu falo assim, antes de cobrar, ensine. E o ensinar não é ensinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não. Os pais e as mães, para conseguirem o tal do papai, o tal do mamãe, ó, fala-se muito, a criança ouve muito aqueles nomes até que ela vai entendendo que aquilo dali é legal, porque ela fala alguma coisa parecida, a mãe aparece. Quer dizer que eu falo mamã, aquela mulher que eu quero, que eu gosto, que eu amo e que me dá as coisas se aproxima, vou falar mamã. E aí sai o mamãe. Então, tem uma relação envolvida aí. E as famílias, elas trabalham interagindo com aquela criança, conversando com aquela criança o tempo todo, de forma simples, falando palavras simples. A criança vai ouvindo aquilo e, aos pouquinhos, ela vai entendendo como é que as coisas funcionam. Que nem eu dei agora o exemplo da mãe, né? Que fala mamã, a mãe fala, querida, enche de beijo, né? Você falou mamãe, a mamãe tá aqui, mamãe te ama. Aí a criança fala, pô, ganhei um bando de carinho, um bando de beijo. E isso foi legal, vou falar mais esse mamã. Então, ela não consegue com 1 ano, com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Ela vai, né, tentando melhorar a articulação e a fala. Mas com 1 ano e 6 meses, uma criança tem que estar falando necessariamente 4 palavras com significado. Então, uma criança que não tem mãe, que não tem pai, isso acontece, e é cuidada por um tio, é cuidada por um avô, por uma avó, ela vai falar bobô e bobó. Então, a gente tem que perder. Se ela ama o irmão, e o irmão chama, por exemplo, a irmãzinha chama Melissa, e fala, Mê, ela tem que até 1 ano e 6 meses estar olhando para aquela irmã, que ela é apaixonada, e fazendo uma nomeação mais caprichada do nome da irmã, por exemplo. Não vai falar Melissa, tá, gente? Vai falar Memê, Mei, Meli, vai falar alguma coisinha parecida com Melissa. Mas uma criança com 1 ano e 6 meses que não se comunica, que não direciona a fala com sentido, aí essa criança tem que ser avaliada. Então, quando as pessoas me perguntam quando encaminhar para um fonoaudiólogo, a gente tem como saber isso se a gente olhar o desenvolvimento infantil e acompanhar cada pedacinho, cada etapa desse desenvolvimento. Então, uma criança que está dentro da barriga da mãe, ela já, determinado mês, ela já consegue ouvir os sons ambientes. Ela não entende, né, gente, o que está acontecendo fora da barriga, mas ela ouve que tem uma música, que aquela música toca sempre, que naquele mesmo horário chega uma voz forte, ela ouve um som forte, ela ouve o som do cachorro, ela não sabe o que é o cachorro, mas ela escuta, e aí a mãe vibra e brinca e se movimenta com aquele cachorrinho, ela fala assim, nossa, eu escutei esse som do au-au e de repente começou a mexer tudo aqui. E a criança vai começando a ter experiências ali. Tanto é que, às vezes, na sala do parto, quando a criança está chorando e o pai fala, oi, aqui é o papai que conversava com você todo dia, a criança para de chorar. Ela faz um reconhecimento daquele som. Por isso que a gente vê muitos memes na internet de crianças que ouvem uma música que a mãe escutava na gravidez, ela está chorando, e ela ouve aquela música, ela se acalma, ela para de chorar. Então, se a gente for pensar em o que é preciso para uma criança falar, inicialmente é preciso que a criança ouça. E essa audição, ela não vem pronta, a criança precisa ser apresentada aos sons. Então, quanto mais a gente conversar com a criança, e sacode um chocalhinho aqui, e mostra um objeto, e conta uma história, e faz um carinho, e enche de beijo, a criança vai ser estimulada auditivamente.
Então, ela vai fazendo conexões no cérebro dela e vai falando assim, olha, isso quer dizer isso, isso quer dizer isso. Ela vai entendendo os sons. O som da campainha, alguém chega. O som do latido do cachorro, o cachorro entra. Ou a visita entra depois que o cachorro latir. E aí ela vai construindo a linguagem por meio de todas as sensações que ela vai recebendo, desde dentro da barriga até fora da barriga. Então, quanto mais essa criança foi exposta a carinho, a amor, a afeto, a cuidado, a fala, porque tem famílias que cuidam da criança, troca a fralda, dá a mamadeira, dá o peito, mas não conversa com a criança. Quanto mais essa criança tiver acesso a pessoas que conversem com ela, mais ela vai ter acesso a sons, ela vai começar a entender que para falar existem sons, ela vai produzir sons, ela vai descobrir que aquele som é parecido com o som que o irmão produz, que a mãe produz, ela vai receber uma resposta da família que vai falar, muito bem, você está conversando com a mamãe? A criança está lá, 6 meses, Você está conversando com a mamãe? Fala mais. Filho, foi isso que aconteceu. Nossa, não me diga. Aí a criança... É mesmo? Aí ele vai falando, nossa, isso tem sentido. Ele vai tentando se comunicar, alguém vai dando sentido. Você quer que troque a fralda? Você quer que mamãe pegue no colo? Aí fala, nossa, quando eu falo, ela entende, ó. E aí vai se criando uma linguagem dentro do cérebro da criança. Ela vai dando sentido às coisas que são do humano. O que está acontecendo muito hoje? Vou ter que falar. O que está acontecendo muito hoje é que as crianças estão super bem cuidadas, os pais estão dando o seu melhor, vocês estão de parabéns. As creches estão de parabéns também, está todo mundo fazendo o seu papel. Mas para isso acontecer, para essa memória ser gerada, é preciso fazer muito. É preciso que a criança entenda que aquilo é afetivo. É por aquele caminho que ela vai receber atenção e afeto. Se isso é feito sempre, de maneira sistemática, sempre. Se sempre você tira um tempo para conversar com essa criança, para olhar essa criança, para cuidar dessa criança conversando com ela, aí a criança vai criando um repertório de linguagem, um repertório de sons. Depois ela vai falar. Se ela tiver condições biológicas, se ela nasceu com uma língua. Por exemplo, eu tenho crianças que nasceram com o céu da boca aberta. Ela tenta falar e o som escapa pelo nariz. Aí ela fala... Ela não consegue ter retorno desse som. Tem crianças que nasceram com uma questão motor oral, flácidas. Então, elas vão balbuciar, elas não conseguem. Tem crianças que nasceram com atraso na coordenação motora. Então, elas vão fazer um som, elas não conseguem. Qual que é a nossa função? Independente de com que a criança tenha nascido, a nossa função é conversar com a criança, estimular a criança, estar junto da criança, olhar no olho da criança, investir nessa criança afetivamente. E o que a gente vê muito isso é que os pais falam assim, vai dar tudo certo. Não, já troquei a fralda, já coloquei ali, já fiz isso, fez aquilo, vai dar tudo certo. Tem chance sim, gente, da criança aí tendo acesso às pessoas e ir se desenvolvendo. Mas quando a gente pega para fazer esse investimento inicial, a gente favorece muito que essa fala apareça. Porque para a fala aparecer, alguém tem que querer a fala. Alguém tem que fazer assim, me dá, fala comigo. Quero ouvir sua voz, conta. Aí ela fala, olha, tem alguém me pedindo algo, eu vou dar algo para esse alguém. Aí a criança dá e recebe amor. Aí ela fala, comunicar é legal. Então, tem crianças que nascem com questões biológicas que não favorecem a comunicação. Elas nasceram com um transtorno neurológico que não favorece a comunicação. A nossa função continua a ser a mesma, comunicar com essa criança. Porque, veja bem, se a criança nasce com um super potencial, nasceu com o cérebro perfeito, a visão perfeita, a audição perfeita,
coordenação motora, vai dar tudo certo na vida dessa criança. Mas ela não recebe estímulo, ou ela recebe pouquíssimo estímulo, ela está com super potencial e pouquíssimo estímulo. Aí, esse super potencial fica assim, ó, e a criança fica com dificuldade, mesmo ela tendo um super potencial. Agora a gente vai pensar no contrário. Uma criança que nasceu com muitas questões. Então, eu tenho crianças que eu atendo que nasceram com síndromes gravíssimas. Ela nasceu sem condição de articular, ela nasceu sem audição, ela está toda fragilizada no biológico, assim, no biológico. Mas ela recebe isso aqui de estímulo. Aí ela vai fazendo isso aqui. Porque o nosso cérebro, ele é plástico. Existe, sim, coisas que limitam uma criança de aprender, mas ela está com os outros sentidos abertos. E como o cérebro é um bando de fio que vai fazendo conexões, se a gente estimula tudo na criança, a audição, a visão, o toque, a comunicação, o acesso ao vocabulário, o acesso a brincar, o acesso a tomar sol, a uma pracinha, a mexer na terra, a mexer no terreiro de café, deixa eu ver aqui, a correr pela casa, a mãe gatinhar perseguindo a criança pela casa, a dar uma coisa para ela colocar na cabeça do pai, um chapéu, dar um esmalte para a criança pintar a unha do pai. Então, se a gente favorece esse contato humano, os circuitos vão se formando, vão se condensando e vão compensando o que nasceu com a alteração. Mas se a gente acha que vai dar tudo certo, que é só fazer o básico, que é dar banho, dar comida, que botar para dormir, acordar, levar na avó, levar na creche, buscar da creche, dar mamadeira, dar o bico, né? Se a gente acha que esse básico, ele às vezes não é o suficiente. E a gente está vendo pais que estão sobrecarregados, que trabalham de manhã cedinho, que tem turno da madrugada, eu brinco assim, parece o sol e a lua, os pais, né? Porque um chega da fábrica na madrugada, pegou o turno da madrugada e chega em casa às 7 da manhã, e aí a mãe sai para pegar um outro turno, e a criança depois vai para a creche, aí sai da creche, vai para a casa da avó, depois a van, assim, os pais ficam muito cansados. Eles chegam em casa com a cabeça tão cansada do trabalho que eles querem deitar no sofá, pegar o celular e dar uma relaxadinha. E às vezes é necessário e é bom que se faça isso mesmo, tá? Que dê uns 5 minutos antes de encarar o terceiro turno do dia, o quarto turno do dia, né? Porque chega, tem que lavar, tem que passar, tem que ir para a cozinha fazer o jantar, tem que fazer a marmita do dia seguinte. E aí as crianças ficam, às vezes, cuidadas, mas não tão estimuladas. Porque antigamente, quando se tinha aquela rede de apoio, né? Um bando de tia, os avós ali disponíveis, que os avós hoje estão trabalhando também, muitos estão trabalhando, ou muitos estão adoecidos e não podem dar aquele suporte. Então, a criança fica, às vezes, sem esse referencial de afeto. Ela sabe quem é o pai, quem é a mãe, ela está sendo cuidada, mas ela fica sem ter a quem direcionar as coisas que ela está descobrindo. Tipo, olha, eu estou vendo ali um objeto novo. Ih, entrou esse cara aqui. Ih, não gosto desse. E ela olha para a mãe, e aponta, e a mãe, não, peraí, filha, agora a mamãe está ocupada. Não, agora eu tenho que fazer jantar. Não, agora eu tenho que ver aqui. Não, eu tenho que responder essa mensagem. Peraí que eu estou numa ligação com a sua avó aqui, uma chamada de vídeo. E aí a criança vai desmotivando. Então, eu pego crianças que... Eu brinco com o meu armário de terapia, a Disney, tá, gente? Você abre aquele armário, vocês vão ver no Instagram. Vocês me seguem lá no Instagram, vocês vão ver. Vocês abrem aquele armário, tem tudo quanto é brinquedo. E, às vezes, a criança... eu abro o armário, ela não interage com aqueles brinquedos. Às vezes, eu sento no chão para conversar com a criança, para interagir com a criança não dá muita resposta. E aí passa uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, eu fazendo contato olho no olho, sentada no chão brincando com a criança, parece que a criança dá um clique assim, ih, ela brinca, isso aqui que é brincadeira, essa brincadeira é legal.
Nossa, esse brinquedo faz isso? Não, eu não sabia. Peraí, deixa eu ver. Ah, eu gostei desse brinquedo, gostei dessa pessoa, vou voltar aqui de novo, quero voltar aqui de novo. Aí a criança já volta mais alegrinha. Quando vê, ela já volta apontando o brinquedo, querendo o brinquedo. Quando vê, ela volta pegando o brinquedo e querendo brincar comigo, dando o brinquedo na minha mão para eu brincar com ela. E às vezes isso demora 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu estou querendo dizer para vocês que a gente está cuidando das crianças, mas tem uma coisa que a criança precisa e a gente está desmerecendo. A criança precisa desse tempo de afeto, de troca com os familiares. Então, eu criei esse Instagram que se chama Terapia de Linguagem para mostrar a minha manicure, que trabalha pra caramba. Quem é manicure aí sabe que a luta da manicure, né? De ter os horários no salão, e ela chega em casa e vai engatinhar, correr atrás do Raul pela casa. Ela vai brincar com o trenzinho, de montar o trenzinho com a Ágata. Aí eu posto lá os filhos da Bárbara, que é a fonoaudióloga. E a Bárbara trabalha como fonoaudióloga o dia inteiro no consultório. E ela, quando pega os filhos, chega em casa, ela vai para o terreiro, vai para a rua para colher acerola no pé de acerola. Ela vai pegar jabuticaba com a criança. Ela vai colar a figurinha no álbum da Copa. Ela tira esse tempo para estar com os filhos. E esse tempo pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, mas é um tempo de investimento. A gente não vai poder cobrar a linguagem da criança, que ela raciocine, que ela entenda um pedido, que ela entenda o que é, pega para a mamãe, coloca a bola ali, pega a bola, quem chegou, se antes alguém não contou para ela quem é aquela pessoa. Então eu pergunto para as crianças às vezes assim, cadê a mamãe? Aponta a mamãe para mim, e a criança fica me olhando, ela não sabe nem dizer que aquela mulher, o nome daquela mulher é a mãe dela. Ela não associa cadê a mamãe com a mãe. Eu estou passando por situações que eu pergunto assim, cadê a bola para fazer a avaliação, né? Ver se a criança compreende. E a criança fica me olhando, a mãe fala assim, a mãe levanta o dedinho. Não, lá em casa não tem bola, não. Ela não conhece bola. Aí eu falo assim, o que ela conhece? Não, ela fica no celular, eu dou o celular, ela fica vendo o joguinho do celular. Aí, que jogo do celular que ela vê? Então, eu queria aproveitar a carona aqui e falar com vocês sobre o celular. O celular, as mães estão super felizes com o celular, né? A nova chupeta. O celular dá uma folga, porque ele foi criado, aquelas luzinhas piscando, aquelas musiquinhas, foram criados para hipnotizar a criança. Por isso que a criança pega o celular e acalma. Então, fica se usando muito o recurso daquele celular e a criança gosta daqueles sons, daquelas imagens, e ela passa a não gostar tanto de conviver. Ela passa a não gostar tanto de estar com o pai e com a mãe. Ela passa a gostar muito de estar com o celular. E isso é um empobrecimento, porque a linguagem, você recebe uma informação, pensa sobre aquela informação e transmite aquela informação para outra pessoa. Tipo assim, é isso? Me ensina, me ajuda. E se ela está hipnotizada no celular, na televisão, no tablet, no videogame do irmão mais velho, se ela está em algum tipo de hipnose, que esses programas foram feitos para gerar a hipnose na criança, ela não entende o mundo. A gente não pode cobrar uma coisa da criança se ela não está sendo apresentada ao mundo. Então, eu venho aqui hoje falar para vocês que o adulto é quem apresenta tudo para a criança. Tudo. A criança não conhece nada. Então, a gente apresenta, vamos tomar água, olha, isso aqui, mamãe pegou o copo, aqui, ó, mamãe vai beber água. A água tá tão fresquinha, tão gostosa. Que delícia essa água. Quer mais um pouquinho de água? Você quer um golinho? A gente dá o tempo para a criança faz, quer. Aí você fala assim, você quer um golinho? Primeiro você fala, você quer um golinho? Quer um golinho? Aí a criança fala assim, quer dizer que quer, faz assim com a cabeça? A criança faz assim com a cabeça. Aí você dá água. Ela, quer dizer que quando eu falo, faço assim com a cabeça, ela me dá as coisas? Quer dizer que se eu quiser as coisas, é só fazer assim com a cabeça? Quando ela fizer essa pergunta aí que eu não entendi bem, é só fazer assim com a cabeça? Então, tudo é ensinado. E as pessoas estão achando
que tudo está pronto. E não está pronto. Não está pronto. Nem o afeto está pronto. Eu estou dizendo para vocês que antigamente a criança via uma fono e a fono falava para a criança, vamos brincar. A criança apaixonava por mim, apaixonava pela minha sala, por vir à terapia. Hoje eu fico 3 meses para a criança olhar para minha cara, para ela me achar minimamente interessante ou para ela querer brincar comigo. Porque ela não está sendo ensinada a brincar, a interagir. Mas ela não está na escola? Ela está na escola. Ela está aprendendo as coisas da escola. E aprende direitinho. Tudo que é da escola a criança sabe. Mas o socializar vai para além daquela socialização da escola com os amiguinhos dela. Com os amiguinhos dela, ela sabe interagir. Ela sabe a hora de sentar, de levantar, de pegar o brinquedo, de guardar o brinquedo. Na sua casa também ela sabe guardar um brinquedo, ela sabe pegar uma roupa, trazer até você, pedir água, tá certo. Mas é preciso fazer algo a mais que isso para a gente alimentar. Primeiro a gente tem que alimentar com conhecimento, com vocabulário a criança, para depois ela poder dar, transmitir isso que a gente ensinou para ela. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ensinar a criança a se comunicar. Ensinar a criança a agir no mundo. Se a criança chega na sala de terapia, finge que é o celular. Se ela chega na sala de terapia assim, né? Fica assim, essa postura maravilhosa. Se ela chega assim, ela não vai falar oi para a fonoaudióloga e nem para ninguém. Ela não vai ver que o telhado da sala de espera é uma nave espacial, que é todo furado de chuva de pedra, que o sol, quando bate, faz raios de sol no chão, e as crianças ficam brincando de pisar naquelas bolinhas coloridas, com o efeito da telha, né? Faz um arco-íris ali às vezes. E ela não vai ver nada, porque ela está vendo uma única coisa. Ela está recebendo um único tipo de informação. Ela vai conhecer um único desenho, uma única música. Ela vai saber o que é vermelho, amarelo e cinza. Ela vai saber até os nomes disso em inglês, ela vai saber contar até 10, mas o que ela vai fazer com isso numa situação de comunicação? Aí, quando as mães trazem o filho para avaliação, eles falam assim para mim, fala para tia que você conta até 10. Quer ver? Meu filho sabe as cores. Olha, fala para tia o nome dessa cor. Aí a criança fala lilás. Né? Que é o lilás. E aí? Aí a criança não sabe me pedir, abre, quero pegar o brinquedo no armário. Aí ela chora, ao invés de dizer que ela... tipo assim, pega mim. Ião, o leão, né? Pega o leão, pega o trem. Não precisa falar trem certo, não precisa falar leão certo, dependendo da idade da criança, tá? Eu tô querendo dizer para vocês que antes da gente ficar preocupado com a fala da criança, a gente deveria ficar preocupado com como que a gente está fazendo esse processo amoroso, que dá um trabalho grande fazer, de estar junto com a criança, criando essa sintonia, essa conexão com a criança. É a partir disso que vai surgir comunicação com outras pessoas e é a partir disso que vai sair o conteúdo para se comunicar com outras pessoas. E é a partir disso que ela vai aprender aqui, ó, como é que fala. Olhando a boca do pai e da mãe, ouvindo a voz e olhando como é que é o movimento. Vai ter coisas que vão ajudar a criança a falar? Vai, uma alimentação que vai sendo uma consistência que ela vai fortalecendo o músculo. Ela não ficar com hábitos nocivos que atrapalhem o posicionamento da língua, tipo criança a partir de 1 ano com chupeta. Aí a criança tem 2 anos e não fez a retirada da chupeta ainda, e ela conversa com a chupeta na boca, né? Então ela chega para mim e fala... Aí eu falo, não entendi não, com esse negócio na boca eu não entendi não. Mas as famílias entendem tudo. Aí a criança só vai conversar com quem? Com aquela família que entende tudo, né? Que traduz tudo, porque com a fonoaudióloga que não entende aquela língua, que com a chupeta na boca, né? E cada vez mais eu tenho visto, com aqueles nós na chupeta, a fralda dando nó, né? Aquelas coisas de deixar qualquer fonoaudióloga de cabelo em pé.
Então, a gente vai poder conversar muito, eu estou falando espontaneamente, eu acho que eu posso ter fugido, mas eu vou voltar aqui para as idades, tá, gente? Para as perguntas que vocês mais fazem. Mas eu não podia deixar de dizer isso. Quando vocês cuidam do sono da criança, vocês estão cuidando de atenção e memória. E a criança só vai conversar com alguém se ela tiver atenção e memória. Quando vocês cuidam do sono da criança, a criança vai ter atenção, vai ficar mais focada, mais atenta, mais disposta, ela vai aprender mais. Aí ela vai decorar aquele vocabulário que vocês estão ensinando para ela e na escola também estão ensinando para ela. Mas se a criança não dorme bem, ela não está dormindo bem, ela está com a rotina de sono alterada, ela vai ser uma criança irritadiça, sem concentração, sem conexão neural para a memória. Aí, às vezes, ela não vai render como ela poderia render, como ela nasceu com aquele potencial biológico, neurológico para render. E aí a gente vai ver por que a criança não está dormindo bem, a gente vai ver que ela está no celular até 10 horas da noite, até 9h30, até 10h30, até 11, 11h30, até meia-noite, com as luzes da casa acesas, né? Todo mundo se movimentando, porque os pais chegaram àquela hora. Então, algumas coisas que está dizendo assim, não dá nada não, isso aí não tem nada a ver não. Não tem a ver a criança só comer miojo não, deixa comer miojo, a criança está muito acelerada, porque ela está fazendo um excesso de química no organismo. Químicas que fazem o organismo acelerar. É pirulita, é bala, é corante, estabilizante, emulsificante, são comidas muito químicas, né, cheias de química. Então, quando a gente pensa na infância, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, é pensar como foi a infância de vocês. Mas o mundo mudou, Ana Paula, agora é tudo diferente, agora o mundo tem tela. Eu não estou dizendo que não é para deixar a criança ter acesso às coisas do mundo. A tela faz parte do mundo, a gente deixa ter acesso. Por que a gente não dá celular para uma criança com até 2 anos de idade? Porque ela precisa estar atenta ao mundo, o celular hipnotiza. O celular faz mal à vista. A criança nasce lá na sala de parto, enxergando 10 centímetros, 15 centímetros. Passou um mês, 20 centímetros, passou tantos meses, 25 centímetros. Aí a pessoa dá um celular para uma criança nessa visão aqui assim, criança recém-nascida, já está na sala de espera com o CD, com o celularzinho, com a musiquinha. A criança fica incomodada com aquele som, ela vira a cabeça para lá e o pai assim. A mãe e o pai assim, né? Tipo, olha aqui, filho, olha que legal o desenho que disseram que é ótimo para você. E aquela luz faz mal para o olho da criança e altera a visão da criança. O nervo ocular da criança vai para cima, vai para baixo, para um lado, vai para o outro. E se ela fica parado, esse nervo ocular, depois essa criança não vai conseguir olhar aqui, não vai conseguir olhar ali. Ela nem vai saber que existe o lado direito, que existe o lado esquerdo, que existe um som que vem de cima, que existe um som que vem de baixo. Aí ela não desenvolve o potencial auditivo dela. Se ela não desenvolve o potencial auditivo, ela não desenvolve a fala. Ela não desenvolve aprendizagem, ela não desenvolve comunicação, ela não desenvolve linguagem. Então, pensem na infância de vocês e vejam como vocês eram ativos, criativos, interessados e o quanto que vocês estão pegando o mundo, botando aqui e fazendo assim. Aí a criança está se interessando aqui e não está se interessando pelo mundo. Então, a criança ela precisa comer em horários, ela precisa comer bem, saudável, ela precisa dormir bem, ela precisa de aconchego, de paz, de silêncio, ela precisa brincar sozinha para desenvolver a criatividade, o raciocínio, ela precisa brincar com os brinquedinhos dela para desenvolver a inteligência, a cognição, e ela está só brincando com um brinquedinho só. É um brinquedinho pobre. Então, quando os pediatras do mundo todo, todas as sociedades de pediatria do mundo todo, falam para os pais proibido tela até 2 anos, é porque ela entende que aquele som contínuo daquela musiquinha vai prejudicar a audição da criança, o nervo auditivo, a cóclea. Está numa altura acima do limiar que a criança consegue ouvir. Uma coisa é a mãe, gente, fazer assim, que vê, cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Ai, gente, que coisa mais linda. E outra coisa é um negócio agudo, alto, e a luz,
Então, a gente fala que prejudica, a família fala assim, prejudica nada, na palavra deve ser careta, nossa, caretice, tá todo mundo usando e eu quero que meu filho saiba cores e números em inglês. Se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês, eu diria o que eu estou dizendo no 1 a 1 para todos os pais que me procuram. É a coisa mais gostosa do mundo brincar com uma criança. É a coisa mais gostosa do mundo estar com uma criança. Isso aqui é gostoso? Pode ser gostoso? Pode ser gostoso, é gostoso, a gente usa, é gostoso, pode usar. Vocês podem usar. Deixa a criança dormir, olha que lindo. Tira o tempinho que vocês têm de restinho de bateria, né? Que a bateria vai fazendo assim, vocês chegam em casa e já não tem bateria, para vocês se descansarem junto com a criança. Quem diz que tem que fazer alguma coisa? Essa ideia de estimulação que você tem que estar sempre falando, fazendo alguma coisa, brincando com a criança, fica sem fazer nada. Está exausto, vai para o sofá, fica no sofá com a criança sem fazer nada. Aí a criança vai ganhar um carinho e ela vai descobrir o afeto, ela vai descobrir ali um lugar quentinho, que ganha um cafuné. Aí você vai ficar feliz porque você vai ver seu filho bem, seu filho feliz. Algumas famílias que eu atendo e faço essa orientação, eu escuto como é a rotina da família, como é as relações familiares e faço adequação de como que a estimulação entra no ambiente daquela família, tá? Se vocês, nesse iniciozinho, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, não se conectarem com essa criança, não criarem isso de o que ela gosta, o que ela quer. Por enquanto, vocês não estão sabendo, vocês estão sabendo responder que ela gosta de celular, que ela quer o celular. Por enquanto, é isso que temos. Mas se vocês conseguirem fazer essa conexão com o seu filho, você vai descobrir assim, ele adora brincar com o cachorro no quintal. Ele adora ir na casa da vizinha. Ele adora ir comigo na mercearia ganhar uma bala. Ele adora... Aí você vai lá e faz aquele passeio com a criança volta feliz, volta calma, volta alegrinha, contando da bala que ganhou na mercearia, do dono da mercearia, que meus pacientes fazem isso, tá? Estou contando histórias reais. Aí o pai faz com muito assim... Nossa, uma mãe uma vez falou assim para mim, Ana Paula, quando você falou esse negócio de ir pra pracinha, eu falei assim, meu Deus, não tem como. Eu fico de pé o dia inteiro na loja, como é que eu vou pra pracinha à noite com 4 filhos? Aí ela falou assim, Ana Paula, você acredita que é um cansaço chegar naquela tal daquela pracinha com 4 crianças, mas eu volto recarregada de energia? Nossa, a gente volta alegre, a gente volta assim, nossa família é outra. Nossa, eu não sabia que o negócio cansa, mas é bom. É que nem pra praia, gente. A gente vai pra praia trabalhando, desgraçado ir. A gente volta da praia cansado, mas enquanto a gente está na praia, se não for Ubatuba, se não chover, é bom, né? Quem consegue chegar até ter acesso a uma praia, cansa, mas é bom. E aí vocês saem gratificados, né? Que delícia que é ir à praia, que gostoso foi ir à praia. Vou programar ir à praia de novo. E aí, quando vê de tantas famílias fazerem, elas vão vendo que dá para fazer, que é gostoso fazer, elas introduzem isso na vida e não precisa ir para a pracinha, não, tá? Pode ficar deitada no sofá conversando com a criança. E aí a criança vai virando outra, porque para virar ser humano, precisa de ser humano. Não é a máquina que vai transformar o ser humano em ser humano. A máquina vai transformar o ser humano em máquina. Quem vai transformar o ser humano em ser humano é alguém humano. Então, assim, eu não sei se eu consigo ter acesso a Gisele, a Érica, as pessoas que estão aí nos bastidores, mas quanto tempo a gente tem? Vocês acham que assim que eu entro aqui com marcadores? Érica, você quer que eu entre com marcadores? O que a criança tem que fazer em cada etapa? Ou a gente conversa de uma próxima vez só de marcadores? O que eu falei que os pais vêm com 4 perguntas, tá bom? Eu vou esperar sua resposta e vou responder rapidamente as outras 3. Eu vou deixar lá à vontade para você responder as perguntas. Eu queria só sugerir uma fala também, que é algo que acontece muito aqui enquanto Secretaria de Educação, que é patologizar a não fala. Então, essa falta de estimulação, às vezes, levam aos pais buscarem aí médicos para buscarem uma doença. Beleza. Buscar médico é legal, vou falar isso. Obrigada, Érica. Vou começar pela da Érica, tá, gente? Para não perder
o link aqui com a da Érica. Existe uma coisa chamada posto de saúde. O posto de saúde tem ali pediatra, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem. O que uma família tem que fazer para cuidar de uma criança? Levar a criança para fazer o controle no posto de saúde. Tá com a carteira vacinal em dia, coisa que eu olho no sistema quando eu atendo a criança e está lá dizendo lá que não está em dia a carteira vacinal. Nossa, eu nem sabia, tinha que voltar lá para aquela vacina, estou sem tempo. Nossa, então, às vezes a gente fica com muita coisa para fazer mesmo, gente, e algumas a gente não consegue 100% em nada, não. Né? 100% não existe. Mas, assim, tomar esse cuidado de ter essa rotina junto do posto de saúde, junto da atenção básica. Mantendo a carteira vacinal da criança em dia, completinha, porque é risco se isso não for feito. Mantendo as consultas com a pediatra em dia. Quando eu vou avaliar uma criança, quando uma criança entra na minha fila de espera, a primeira coisa que eu faço, sou eu que lanço, em 2 postos de saúde, no Alto do Sion e no Florescer, os outros são as enfermeiras. Mas quando cai uma criança na minha fila de espera, eu vou saber sobre aquela pessoa. Criança não, tá, gente? Idosos, jovens, tudo. Eu vou saber do que se trata. E aí eu entro, quando é criança, eu entro no prontuário eletrônico e vejo que ela nunca foi a pediatra. Que ela nunca fez uma consulta de rotina. Aí eu falo assim, ela tem Unimed, ela não usa o SUS, ela está fazendo tudo no particular. Aí a mãe chega se vangloriando. Ela chega no posto e fala assim, Ana Paula, nunca filho meu foi no médico, nunca. Aí eu falo assim, nossa, seu filho não ficou doente? Mas a senhora não veio aqui fazer o acompanhamento da infância do seu filho? Para quê? Não vim não, estava ótimo. Para que eu tinha que vir aqui fazer o acompanhamento? Aí a criança está com 4 anos, falando tudo errado, não conseguindo se comunicar, com a linguagem pobre, sem vocabulário, correspondendo ao que ela poderia estar. E aí a gente fica olhando. Porque quando um técnico de enfermagem, que tem tudo isso aqui na mão, que eu dei para todos, eu fiz capacitação para as equipes, né? Quando eles olham isso aqui, eles falam assim, estou avaliando uma criança de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos. O que ela tem que conseguir em cada pedacinho? Ela conseguiu? Ela não conseguiu? Né? Vou perguntar para a mãe, como é que está sendo? Como é que foi? O que ele está fazendo em casa? Com quem que ele fica? Aí a técnica de enfermagem, a enfermeira e a pediatra já vão... Ah, mãe, mas tem que fazer isso? Não, mãe, tem que tirar a chupeta, mãe, que isso? Elas já vão fazer as orientações necessárias. Então, essa patologização, a gente tem que mudar um pouco o raciocínio. A atenção básica foi feita para prevenção de doença, para promover a saúde, promover a qualidade de desenvolvimento infantil. Então, as crianças elas têm que chegar no posto de saúde para elas serem acompanhadas e a gente falar, tá tudo bem, você está mandando muito bem, tá faltando esse ajuste aqui. Ih, mãe, tá na hora já de tirar essa chupeta. Ela só vai ter isso se ela for ao posto de saúde, porque o pediatra tem as datas que ele olha a criança, o enfermeiro tem as datas que olha a criança, o técnico de enfermagem tem a data que olha a criança. Antes da pandemia, eu olhava a criança quando eu nascia com 1 ano e com 2 anos, por 2 motivos. Se a mãe pedisse e se alguém do postinho achasse que eu tinha que olhar a criança, tá? Que era muito, são 7 postos de saúde, não dá para estar presente fazendo esse acompanhamento de 0, 1 ano e 2 anos com todos. Eu fazia de 1 ano e já liberava. Eu falava assim, não, olha, ele está tão bem com 1 ano que não vai ser necessário a senhora voltar com 2. Eu já estou vendo aqui que seu filho está dando nó em pingo d'água, então não volta aqui com 2 anos, não. Eu liberei. Se acontecer alguma coisa, me procura, nem entra em fila de espera. Vem aqui, faz uma demanda espontânea, que a gente chama. Fica, Ana, posso falar com você? Você lembra que você disse que a gente fica no posto para isso? Aí você pode falar para a enfermeira, eu estou precisando falar com a fono, consegue para mim uma demanda. Qual que é a sua dúvida? Aí a enfermeira me manda por WhatsApp, eu falo, responde para a mãe isso aí. A gente fica o dia inteiro com o celular respondendo as dúvidas também da enfermeira, né? Da médica. A gente conversa com a médica. A médica, Ana Paula, é caso de você entrar? Vê aí. A mãe está dizendo, aí eu acho que não, Ana Paula. Não, doutora, manda sim. A mãe está com dúvida, a gente não pode deixar.
vai ficar em fila de espera agora pós-pandemia, né, gente? Antes não tinha, agora vai ficar. Então, a gente tem que mudar, Érica, essa cabeça. Vocês, pais, e os educadores já sabem mais coisas, né? Vocês, pais, por mais que vocês acessem o Google e tenham acesso às tabelas de desenvolvimento da fala, os marcos, a caderneta da criança, algumas têm lá tudo detalhado, às vezes para vocês fica confuso para saber se aquilo está dentro do padrão, está dentro da normalidade, precisa receber uma atenção, precisa do encaminhamento. E vocês, pais, não têm que saber isso, vocês têm que acessar o profissional. Para que a gente não precise, no futuro, por não ter tido esse acompanhamento, depois isso já vira um atendimento, tem que encaminhar para o neuropediatra, para o psiquiatra, para o otorrinolaringologista, coisas que se a gente tivesse conseguido acessar, a gente poderia ter cuidado num trabalho de prevenção e promoção. Não é mundo encantado, porque a gente está num momento que está tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem prioridade A, prioridade B, prioridade C. E às vezes a criança entra como prioridade C e às vezes ela entra como prioridade B. Essas pequenas coisinhas. Então, às vezes demora para ter acesso ao profissional. Mas hoje em Varginha são 4 fonoaudiólogos em posto de saúde. A cidade é dividida por território e vocês podem pedir para a enfermeira, eu gostaria de uma orientação da fono, porque eu não sei como fazer isso aqui, não sei como estimular meu filho a falar. Eu vou estar presente com vocês no ano que vem, eu espero que depois dessa falação ainda me convidem, vocês ainda queiram me ouvir. Aí eu posso falar sobre questões assim pontuais. Eu digo para os pais, não fiquem com dúvida. E eu digo para os educadores, não fiquem com dúvida. Me manda o WhatsApp, pega o telefone e deixa recado na recepção. Aqui é fulano de tal, eu quero... Estou falando para a equipe pedagógica, tá, gente? Não é para a população, não, pelo amor de Deus, porque eu não vou conseguir responder a população por telefone, não. A população tem um caminho, vai no pediatra e pede para falar com a fono. Aí o pediatra vai encaminhar para a fono. Eu estou dizendo assim, que os profissionais da educação do meu território conseguem me acessar. E de outros territórios conseguem acessar as outras 3 fonoaudiólogas que também têm essa função em outros territórios, que não é o Padre Vitor, Damasco, Santa Mônica, Alto do Sion, Florescer, Centenário e Santana. É o meu território. Mas as outras profissionais estão em outros territórios. A gente tem que parar de ter medo, sabe, gente? As mães chegam para mim apavoradas, elas falam assim, eu demorei para vir porque eu não queria, eu fiquei com medo de você falar que meu filho tem alguma coisa, e às vezes ele realmente vai ter alguma coisa, e quanto mais cedo vocês tiverem acesso aos profissionais, mais vocês vão poder saber como estimular e como ajudar o seu filho a se desenvolver. Vou dar um exemplo, tá, Érica? Vai ficar bem clarinho esse exemplo. A criança vive gripada, vive doente, quem nunca, né? E ela não sente dor de ouvido. Ela não bota a mãozinha, o ouvido não está purgando, que nem o mineiro fala, né? Não está com secreção. Então, a criança está lá com dor de ouvido, não é aquela emotice silenciosa, ninguém está vendo que a criança está com os ouvidos entupidos. E a criança está ouvindo assim, ó. Oi, tudo bem? Como dói você? Eu estou ouvindo tudo embaçado. Se vocês quiserem saber como é a experiência, bota os 2 dedos no ouvido assim e fica ouvindo o som ambiente. Vocês vão ver que vai sair tudo abafado. E aí, ninguém está sabendo que essa criança está lá com otite. E ela vive gripada, com dor de garganta, com sinusite, com bronquite, com asma, com rinite. Bom, e isso obstrui a passagem do som, né? Isso dá esse abafamento. Aí a criança não discrimina, não percebe os sons da fala. E às vezes ela está falando tudo errado, tudo trocado, por esse histórico clínico. Quando ela chega no postinho de saúde, coloca um aparelhinho lá e ela está com secreção. Aí dão a medicação para aquela secreção, a criança tira os dedos do ouvido, ela passa a ouvir os sons. Aí ela passa a perceber os sons e a produzir os sons corretos. Então, se a gente não faz esse acompanhamento, a gente não fica sabendo essas coisas. Então, uma criança que está lá assim, pouco atenta, ou muito agitada, e a gente não procura ver por que ela está pouco atenta, por que ela está muito agitada, às vezes ela não está ouvindo bem. E aí a gente faz o exame da audiometria, pede o exame da audiometria, descobre que ela tem uma perda auditiva naquela frequência,
às vezes protetiza aquela criança e ela passa a ouvir o mundo, ela passa a ouvir as nuances dos sons, aí ela passa a falar melhor, e ela vai percebendo, ela vai melhorando a sua capacidade de fala. Então, eu sou a favor de que a criança seja acompanhada, e os pais percam esse medo, sabe? Esse medo de estar falando, por exemplo, eu estou dando um exemplo para vocês, com 2 anos, a criança tem que estar fazendo pequenas frases, ela tem que estar falando assim, dá meu, au, pegou o meu, caiu ali, mamãe, no Todd. E vovó, vovó tecou. Ela vai estar falando coisinha desse jeito. Se ela está com 2 anos e não está falando essas frasezinhas, se comunicando desse jeito, ela já tem que passar por uma avaliação fonoaudiológica. Isso se chama cuidado. Se ela tem 1 ano e 6 meses, ela não está falando 4 palavrinhas assim, au, miau, aga, papá, mamã, ela tem que passar por uma avaliação fonoaudiológica. Isso é cuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado, Érica, você está falando, tudo já acham que é autismo, que é TDL, que é dislexia, que é dislexia, vão dando os nomes, né? Hoje em dia, o Google, a mãe joga o que a criança está apresentando, o Google dá o diagnóstico, a mãe chega com o diagnóstico, prontinho do Google. Ela chega falando assim, olha, já vi que meu filho não tem tal coisa. Ou ela fala assim, já vi que meu filho tem tal coisa. Então, as famílias têm que deixar a escola fazer a parte dela, e a escola tem uma função, e depois vocês podem falar, né? Todo mundo aqui sabe qual é a função da escola, que é ensinar as questões pedagógicas, a criança vai ensinar a criança os pré-requisitos depois para leitura, para escrita, ela tem uma função social, a escola. A família tem outra função social. E os médicos, os fonoaudiólogos, os nutricionistas, eles têm o seu papel. Então, o certo seria se, ao olhar esse marco do desenvolvimento e perceber, puxa, está com 2 anos, não está falando essas frasezinhas ainda, aí você estimula, né, gente? Vai estimulando. 2 anos e meio não está falando essas frasezinhas. Não, gente, já vamos ver o que é. Sem a ideia de que é uma coisa grave, e sim com a ideia de que quanto mais cedo a gente conseguir ver o que está dificultando, impedindo a evolução da criança, né? Na fala, na comunicação e na linguagem, mais a gente vai ter condições de cuidar da qualidade de vida dessa criança. Não sei se ficou claro. Vou dar um exemplo do autismo, que é um exemplo muito clássico. Todo mundo faz o combo do autismo, né? O autista é agitado, ansioso, ele é isso, ele é aquilo e aquilo. E às vezes é porque ele não recebeu os primeiros cuidados, não fez os trabalhos, né, sensoriais, de sensibilização sensorial, ele não fez o trabalho de comunicação com alguém. Então, quando ele é colocado numa situação, ele está desorganizado, ele não sabe como lidar com essa situação. Aí ele vai reagir de uma maneira agitada, nervosa, vai fazer uma série de coisas que, na verdade, não é do autismo. E sim, é que não foram trabalhadas questões que para ele eram difíceis e que viraram depois aquele conjunto de sintomas. Então, eu sou a favor da gente não saber o que é, o fonoaudiólogo não sabe o que é, o médico não sabe o que é, porque quando chega alguém para a gente, é um ponto de interrogação. Se a gente não descobre a história daquela família, não pega o telefone, não liga para a equipe pedagógica, se a gente não conversa com a professora do atendimento educacional especializado que está atendendo aquela criança, não fica sabendo o histórico acadêmico daquela criança, como é que ele se comportou, não fica sabendo com as merendeiras como é que ele está comendo, se ele está lanchando direitinho, como é que ele está se comportando no recreio, né, com o pessoal da cantina. Se você não faz um Sherlock Holmes, não entra nesse papel de saber quem é essa criança, o que ela já passou até hoje, né? E não faz as verificações auditivas, visuais, de cognição, de linguagem, de comunicação, se a gente não descobre o que está acontecendo com a criança, a gente não cuida. Aí vai virando bola de neve. A criança que está ali sem saber se comunicar, ela grita, ela chora, ela não sabe se comunicar.
Mas se descobre uma deficiência auditiva, coloca uma prótese auditiva, ou se depois vão colocar libras e linguagem de sinais, ela vai se comunicar, aí ela vai se organizar, ela vai entender como que ela faz para acessar o mundo, ela vai conseguir pegar o que está aqui dentro e exprimir, aí ela vai ficar diferente. É isso mesmo. Muito obrigada pelas suas respostas. Nós estamos chegando nos momentos finais, sim. Então vou deixá-la fazer as considerações que você ainda pensa ser importante. E gostaria também de dizer que tudo que a Ana Paula está contando para nós foi feita uma pesquisa na rede municipal com as nossas equipes das escolas, dos CMEs, com dúvidas que os pais também levaram para as escolas. E está sendo muito interessante, estou aprendendo muito aqui. Então, Ana Paula, deixo você com as considerações finais. Outra pergunta, assim, quando procurar o fonoaudiólogo? Quando você tiver dúvida. É uma pergunta que me fazem muito. Quanto que eu levo? Porque tem uma lenda urbana aí, gente, só depois dos 5 anos, pelo amor de Deus. Né? Então, eu vou falar uma coisinha para vocês. Aqui está trocando letra P pelo B. Ao invés de falar bola, está falando pola. Ao invés de falar copo, está falando cobo. Trocar letra não é natural, não é normal. Se a criança está trocando sons parecidos, T por D. Né? Vai falar dedo, fala teto. Vai falar tatu, fala dadu. Isso não é normal do desenvolvimento. Isso já indica que a criança está com uma dificuldade de perceber sons. O que ela tem? O fonoaudiólogo que vai saber. Trocou som uma vez só, já pede a consulta da fono? Não. Vai acompanhando. Se ele ficar mais do que 2 meses fazendo aquelas trocas, é fonoaudiologia. Já tem uma coisa ali. E quanto mais rápido intervir, porque a criança está em dúvida no som, mas não está condensado no cérebro dela. Agora, se ela for ficar falando errado, cada mês que passar, vai fazendo memória, vai condensando aquela informação. E pode trocar depois. Né? Então, não tem isso de, não, o desenvolvimento da fala é até 5 anos, espera, ela está trocando letra, mas vai passar. Não, você vai acompanhar por 1, 2, 3 meses, 4 meses. Se em 6 meses ela estiver ali mantendo qualquer dificuldade de fala, é fonoaudiólogo. Então, se ela tiver assim, o chapo, eu estou falando que eu tenho. Gente, já tem alguma coisa ali, a língua já está saindo para fora. Se ela estiver falando enrolar, já tem uma coisa ali. Não é o enrolado do, pelo amor de Deus, né? Não estou falando 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. A gente está falando assim, que uma criança com 2 anos já fala frases com 3 palavras, com 2 anos e meio ela está conseguindo comunicar já, tipo assim, vovô chegou, eba! Ela está falando assim, já tem que ir para o fono. Não está conseguindo articular, não é falar com perfeição, vocês estão entendendo a diferença, tá bom? Uma coisa assim, com 3 anos de idade, qualquer pessoa tem que entender aquela criança. Então, ela chega para comprar lá no hortifruti. Ela fala assim, eu quero uma maçã, mamãe. Ela tá falando ainda tudo assim, maçã eu quero, dá para mim, não, banana. Alguém tem que entender, ela tá pedindo maçã, tá pedindo banana, aquilo ainda não tá com artigo, pronome, o verbo conjugado da forma correta, mas aquilo tem que ser, aquela mensagem tem que ser entendida por qualquer pessoa. Então, não tem que esperar, com 3 anos de idade, se qualquer pessoa não estiver entendendo o que aquela criança está falando, tem que procurar. Se com 1 ano de idade aquela criança não manifesta comunicação, ela está lá no mundo dela, já é caso de fonoaudiologia, de procurar avaliação. Porque a criança se comunica desde que ela nasce. Ela se comunica, ela olha para a mãe. Agora eu vou fazer a consideração final de por que eu criei esse Instagram aí, que é uma maior dor de cabeça, né? Eu fazendo campanha de saiam da tela e às vezes eu estou lá numa tela que eu não gostaria de estar. O que eu falo naquele Instagram? Eu falo, brinquem com seus filhos. Não tenho tempo. Aqui em casa não tem pracinha, não tem brinquedo, não tem dinheiro de brinquedo. Brinquem com seus filhos. Aí eu mostro lá brincando com a tampinha da garrafa, de abrir e fechar a tampinha da garrafa PET. Eu mostro lá brincando de pegar a canequinha de água e jogar na bacia. Molha a roupa, mas tudo bem. Então,
estou tentando fazer esse movimento dos pais fazerem essa sintonia. Se eu tivesse que falar alguma coisa para encerrar, acolham as questões dos seus filhos, não temam as questões do seu filho. Se o seu filho não está conseguindo olhar no seu olho, se o seu filho não está conseguindo manter a atenção, não está conseguindo manter a concentração, acolha. Ele não está conseguindo, mas eu vou ajudar ele a conseguir. Se você fez o seu melhor, está ali o tempo todo, porque tem pessoas que me procuram e falam assim, Ana Paula, a gente fez de tudo, a gente faz de tudo, a gente fica por conta dele, a gente estimula, a gente olha o vídeo na internet, a gente lê materiais, a gente pede ajuda para as pessoas que têm filhos, a gente compra o brinquedo adequado, mesmo assim ele não olha para a gente, ele não se comunica com a gente. Mas a criança tem só 1 aninho de idade. Quem que trabalha com a comunicação fala em linguagem fonoaudiólogo. Então, já é hora de procurar o fonoaudiólogo. Não tem que temer. Tem que pensar que é o profissional que auxilia e que faz os encaminhamentos que forem necessários. Eu diria para vocês um muito obrigado a toda a equipe da SEDUC. Eu cheguei a Varginha para trabalhar na SEDUC. Eu fiquei 8 anos com vocês, eu nunca achei que eu me separei de vocês, eu continuo tendo vocês como parceiras, eu sou conectada com os profissionais que estão nas escolas da minha área de cobertura, alguns mais, outros menos, principalmente via Instagram, mas também pelo WhatsApp, eles tiram dúvida comigo, a gente troca informação, então é uma parceria muito frutífera, que tem uma sintonia e que eu acho que a gente pode continuar a dialogar. Hoje eu sempre me empolgo, da próxima vez eu trago uma coisa mais fechadinha, eu posso vir com materiais prontinhos, com os vídeos prontinhos, faço um convite para vocês entrarem lá na terapia de linguagem, corre lá ouvir o feed, vai assistindo os videozinhos das minhas sessões, vai vendo como eu brinco com as crianças, eu escrevo um textão embaixo explicando o que eu fiz, leiam o que eu fiz, tentem fazer também, vocês vão ver que é uma delícia brincar com a criança e ver que aquela brincadeira faz uma evolução, ou então uma virada de página, sabe? Uma mudança do off para o on, né? De uma criança que estava desligada, com pouca vivacidade, e a criança passa a ter vivacidade. Porque o meio que a gente tem para se comunicar com a criança é o brincar. Então, para os profissionais da escola, eu deixo essa mensagem também. Às vezes a gente fica com um peso tão grande, né, na responsabilidade de passar os conhecimentos previstos nos planos, né, de trabalho nosso, o plano terapêutico, o plano educacional, que a gente esquece que o modo que a gente tem de se comunicar com a criança é olho no olho, é abaixando, é falando baixinho e brincando com ela. Ok? Beijo grande para vocês. A gente vai se ver muito ainda. Muito obrigada. Ana Paula, nós é que agradecemos, viu? Para nós é uma alegria muito grande, como eu já disse no início, e essa parceria, né, que a gente tem aí de longa data, ela vai permanecer, com certeza. Para o ano que vem, nós temos aí, né, projetos para a gente poder trabalhar juntas. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, nós aqui da SEDUC agradecemos, tá? Como você falou, né, no seu currículo, que você já atua, né, há 26 anos de amor à fonoaudiologia, né? E a gente percebe esse amor, esse carinho que você tem, né? A sua dedicação, competência. Nossa, aqui não tem nem palavras para... Obrigada, Gisele. São 28, viu, gente? São 28 porque tem 2 anos de estágio, tá? Ó, ganhei mais 2 anos aí. É chão, mas ele não vale de nada se eu não consigo, de alguma maneira, transmitir o que eu só adquiri graças a vocês, graças ao tempo que eu fiquei na Secretaria de Educação com vocês, que foram vocês que me ensinaram, e eu aprendo todo dia com as crianças, eu aprendo todo dia com as famílias. E quem já passou por mim sabe disso. Eu agradeço aos pais, eu falo, obrigada, vocês me ensinam tanto. E eu aprendo todo dia. E é isso, gente, não existe alguém que saiba. Quem falar eu sei, não sabe. Porque ser humano é caixinha de surpresa.
ser humano é incógnita. E a diversão, o grande barato é a gente descobrir o que tem ali. Obrigada. Em nome da Secretaria de Educação, Ana Paula, gostaria de agradecê-la pela riquíssima participação no nosso último encontro do Projeto Sintonia. Realmente, hoje foi o nosso reencontro. Você vem somando a rede municipal há muitos anos. Você é uma pessoa muito renomada, competente, querida pelas comunidades escolares. E já vou dando spoiler aí, gente, que o ano que vem terá mais Ana Paula. Nós faremos vai ter que mandar aí... parar, gente. Vai ter que falar assim, Ana Paula, pelo amor de Deus, você de novo não, o povo não aguenta mais. E é tão interessante que quando a gente pensou este projeto, ele começou tímido, com 4 encontros, agora no segundo semestre, e nós começamos com uma fala, que é preciso uma aldeia toda para educar uma criança, que é um provérbio africano. E cada profissional que esteve conosco nos encontros demonstrou o amor que tem pela infância, pela educação. E a nossa rede municipal, o nosso município de Varginha é responsável pela primeira infância de uma cidade toda. Então, nós estamos aí de mãos dadas. Eu gostei muito da sua observação inicial do nome do projeto. E eu busquei aqui alguns sinônimos de sintonia. Então, quando a gente pensou sintonia, nós pensamos em harmonia, em equilíbrio, em concordância, em acordo, entendimento, reciprocidade, sincronia e conexão. Posso acrescentar uma? Diga. Acolhimento, porque o que a gente está fazendo aqui é todo mundo se acolher. Quando a gente se sintoniza, a gente se acolhe. Então, são os pais que se sentem acolhidos, a gente que se sente também acolhida por esses pais que confiam em nós. Eu acrescentaria o acolhimento. As crianças que se sentem acolhidas por nós, que somos referenciais para elas. E é isso mesmo. E a primeira acolhida de toda relação é a escuta, é o olhar, que você nos falou muito bem. E que também vem de encontro ao nosso estudo. As famílias devem estar percebendo uma mudança nas práticas pedagógicas, através dos projetos, onde as crianças são as protagonistas da aprendizagem, onde a escuta do professor é muito importante dentro do centro de interesse dessa aprendizagem. Então, todo o nosso trabalho é muito pensado, é muito planejado em prol desse bom desenvolvimento da nossa infância, da educação infantil. Érica, eu vejo isso na minha prática, porque as crianças amam a escola. O que elas trazem de cultura, de linguagem, elas contam da escola. É interessante isso, né? Elas, às vezes, não sabem nome de familiares, mas o da professora... elas não sabem onde que elas moram, bairro, rua, mas o nome da escola. E isso mostra que está tendo afeto. E é muito importante, é isso que a gente prima, que esse cuidar e educar, que são pilares indissociáveis da educação infantil, seja permeado com muito amor, com muito afeto e com muita ternura. Porque nossos profissionais amam muito o que faz, e a gente só tem que agradecer a cada um que está aí no seu CMEI, na sua escola, a cada família que nos acompanha, que confia no nosso trabalho, e é um momento também de agradecer. Então, nós estamos encerrando 2022 e teremos aí 2023 com muitas novidades. Muito obrigada a cada um de vocês que fez parte deste projeto, em especial hoje a Ana Paula, pela sua brilhante contribuição. Receba o nosso abraço e a nossa gratidão. Então, tenham todos uma boa noite e muito obrigada.